paz do Senhor, meus irmãos. Estou a brincar, está bem? É com muito prazer que estou aqui. Aceitei o convite do meu patrão Jesus para falar aqui. Estive em luta comigo mesmo a semana inteira. Tivemos situações chatas para resolver. O diabo pensou que iria impedir, mas Deus tinha alguma coisa para fazer aqui hoje. E quando Jesus quer trabalhar, ninguém pode impedir. Nada nem ninguém. Então, para quem já está noutro patamar, sabe que há guerras, não é? Houve uma grande guerra, mas aqui estamos nós. Que linda conferência. Estou muito grata a Deus por tudo o que já ouvi e já aprendi. Amém? A minha parte preferida foi estar lá embaixo com as crianças. Não podia dizer isso, senão vocês ficam com ciúmes. Mas é tão bom quando Deus me dá o privilégio de estar com as minhas crianças. Amei, foi muito bom. Eles aprenderam sobre Pentecostes. Depois perguntem em casa, está bem? Então, eu vou falar sobre restaurados para a missão. Nós temos estado a falar ao longo deste dia sobre aquilo que o Espírito Santo pode fazer em nós como indivíduos, que depois nós como indivíduos vamos ser usados por esse mesmo Espírito Santo para transformar uma sociedade e um mundo. Estamos a entender isto? Primeiro falamos do Espírito Santo a nível micro e depois macro. E o que eu quero deixar nesta tarde é que os irmãos, enquanto cristãos, entendam que o reino de Deus não tem fim. E não nos cingimos só a este lugar. Deus está aqui, amém? Mas Deus não está apenas aqui, não está apenas a pensar na CML de Rio de Moro ou de Rinchoa, não sei que zona é esta, fica assim meio confusa, nestes limites de fronteiras. Mas é importante dizer e entender, quando estamos a assumir, não, eu sou cristã, eu tenho Jesus, é importante assumir que eu faço parte de uma família enorme de Deus. Deus tem cristãos na China, no Japão, na Coreia do Sul, do Norte, em Angola, onde eu nasci. Deus tem a sua igreja implantada na terra. Amém? Aqui nós somos um pedaço. Não sei se chegamos a 1%. Talvez não. Mas é importante saber que o reino é amplo, é grande. E é neste sentido que nós vamos agora mergulhar nisto que eu vou falar. Amém? Agora que já estamos cheios com o Espírito Santo e do seu poder, agora que já somos um super-herói, somos super-heróis porque estamos cheios do poder e da autoridade de Deus. Jesus deu-nos autorização para usar o seu poder e a sua autoridade. Somos sim super-heróis. Agora que os nossos corações estão a arder em chamas, ardendo de amor por Ele, que é Jesus, agora que somos crentes com azeite nas nossas lamparinas, todos nós aceitamos Jesus, certo? Aleluia. Todos nós tivemos uma experiência com o Espírito Santo, certo? As nossas lamparinas estão acesas, cheias de azeite. Podes pôr a imagem 1 e depois a 2. Agora que o Espírito Santo vive em mim e eu vivo os frutos do Espírito Santo, como está descrito em Gálatas 5:22, agora que já me arrependi dos meus pecados, fui perdoada e já perdoei quem me fez mal. Já falamos sobre isso hoje. Amém? Agora que somos uma nova criatura. Sim, agora que estou cheia do fogo de Deus. Agora que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora que faço a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Agora que é Deus que manda em mim, em nós. E não estamos mais sobre os domínios das trevas. Agora que somos da luz, que somos de Jesus. Agora que é o Espírito Santo que controla os nossos 5 sentidos. Já não vejo o que eu via antigamente. Já não ouço o que eu ouvia antigamente. Já não cheiro o que eu cheirava antigamente.
Já não falo ou provo como eu fazia antigamente. Já não toco no que eu tocava antigamente. A igreja está a entender onde eu quero chegar? Agora que os meus 5 sentidos são de Jesus, agora que a nossa visão abriu e o nosso entendimento mudou, agora que eu sei que sou filho de Deus, porque o Espírito Santo testificou com o meu espírito, agora que eu sei que fui escolhida desde o ventre da minha mãe, agora que eu sei que tenho uma missão para cumprir, eu estou a dizer tudo isto, é o que nós aqui já sabemos. Se não sabes, começa a orar já no teu interior. Amém? Agora que eu sei que nasci com um grande propósito, agora que eu recebi o poder e a autoridade de Jesus, agora que eu faço parte de uma família gigantesca, poderosa, gloriosa, que não tem fim, o que é que eu vou fazer com tudo isso? Com esta informação toda. Passa a imagem, Paulo, por favor. Nós fomos chamados para adorar e para servir o Rei Jesus. Amém? E como diz o título, restaurados para cumprir uma missão, eu vi que o termo restauração implica processo de cura, renovação ou recuperação de algo que foi danificado. Muda, Paulo. Algo que foi perdido ou quebrado. E isso faz-me lembrar Jeremias 18, quando é descrito o barro nas mãos do oleiro. E no fim, Deus disse a Jeremias: vocês são como o barro nas mãos do oleiro. E quantos de nós, se não todos, fomos a Jesus quebrados, com falhas, destruídos, secos, vazios. E as mãos do nosso Deus nos moldou como um barro, como o oleiro molda o barro. E esse é o processo que Jesus faz conosco. É o processo de restauração. Ah, Gisela, aceitei Jesus ontem. Não faz mal. Eu ouço falar de Jesus desde os meus 6, 9 anos. E ainda estou em processo de restauração. Não é assim, pastora? Somos edifícios em construção, é o que diz a palavra. E todo dia lutamos contra o nosso eu. Esta semana, Deus disse: eu vou te dar um teste. E fui testada mais uma vez. E quando somos testados, o inferno sabe e o céu sabe. E fica tudo registado. Não, no dia X, a Gisela passou no teste. Glória a Deus. É fácil ser cristão? Respondam. É fácil ser cristão? Não é. Não é fácil ser cristão. Temos mais nãos do que sims neste mundo terreno. Os nossos sims estão lá na eternidade. É verdade. Pense mais nos sims lá da eternidade. Porque aqui é mesmo não. Não. Senão vais morrer. Então, neste processo de restauração, em que estamos nas mãos de Jesus, processo de cura física, emocional, espiritual. Uns foram a Jesus com doenças físicas, que os médicos disseram incuráveis, Jesus curou. Outros foram a Jesus com feridas enormes na alma. Foram abusados, rejeitados, foram maltratados. Jesus consertou. Outros ainda estão em restauração. Por favor, neste processo de restauração, não desista. Não pare no caminho. Amém? E é assim que nós vamos a Jesus. E Deus é um Deus que gosta de restaurar. Ele cura feridas emocionais. Ele livra-nos dos vícios, ajuda-nos nos comportamentos destrutivos. Nas más escolhas que nós fizemos na vida, Deus ajuda a consertar. Começa a endireitar as nossas veredas. E nós começamos a caminhar no caminho certo. Em direção à luz. Não olhe para trás. Siga a luz. E qual é a missão?
deste nosso processo de restauração. A missão, igreja, não é só individual. Eu, Gisela, nasci com um propósito e tenho que cumprir a minha missão. Mas a nível de corpo, nós estamos aqui hoje reunidos em nome de Jesus. Se nós soubéssemos o quão poderoso isso é, a batalha que houve na primeira vigília da noite, na segunda vigília da noite, na terceira vigília da noite, guerra nos ares para o Rui não estar aqui. Guerra nos ares para a Vitória não estar aqui. Guerra nos ares. Etienne, disse bem o teu nome? Não estar aqui. Mas Jesus venceu. E ele já sabia, não, fulano vai ter que ir, fulano vai ter que ir, fulano vai ter que ir, fulano vai ter que ir. E aí a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E a igreja somos nós, todos juntos, reunidos. Aqui mesmo, sentados como estamos, o inferno não pode nada contra nós. Então a missão é levar as boas novas da salvação, que nós chamamos Evangelho. Evangelho são boas notícias. E quais são as boas notícias? As boas notícias é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A missão também é servir os outros. A minha missão é servir a pastora Maria. Quando eu falhar, o Espírito Santo vai me ralhar. Amém? A minha missão é servir os meus irmãos. Naquilo que eu puder. Naquilo que eu conseguir. A nossa missão é partilhar o amor de Deus. Amém? Posso ver a outra imagem? Que agora não lembro. Então nós fomos restaurados e capacitados por Deus, na verdade, para realizar uma tarefa. E o que eu quero te dizer hoje é que a partir do momento em que aceitaste Jesus e começaste nesse processo do oleiro molde ao barro, Jesus tirou a masturbação da tua vida, Jesus tirou aquilo da tua vida, Jesus tirou aquilo da tua vida. Jesus vai nos santificando. É aos poucos. É aos poucos, não podes parar. Eu não consigo, não tenho força. O presbítero Gerson disse, o Espírito Santo dá-nos poder e capacidade para ter força e rejeitar. Em nome de Jesus, não desistas. Amém? Amém. Deus dá-nos capacidade. Então nós fomos restaurados. É como se fosse um pré-requisito para pertencer ao exército de Jesus. E agora é necessário, eu preciso que o irmão entenda. Aceitou Jesus, chorou, arrependeu-se dos seus pecados. E não é só vir à igreja nos domingos ou ir à célula durante a semana. Você faz parte do exército da luz. Você agora já não é uma pessoa qualquer. Não é. Não é. Os satanistas dizem que todos os que aceitaram Jesus têm uma luz na testa. Você está a andar na rua e os bruxos, os satanistas conseguem perceber. Irmão, viva na luz. Entenda, não podemos estar em cima do muro. Ou estamos no chão com Satanás, ou estamos, não sei, pendurados no muro. Eu vou cair, meto uma perna como a minha filha faz. A Thalita não para. Nunca vi isso. A Vera tão calma, tu fica louca. Pendura aqui, mete uma perna. Não podemos estar em cima do muro assim, empoleirados. Se tu soubesses o poder que Jesus tem para te dar, não ficavas assim, balançado. Amanhã fumo, hoje não fumo. Amanhã vou ao culto, hoje não vou. Hoje estou um bocado triste, vou-me matar. No outro dia, afinal, não. Sou bom, sou bonito, vou vestir uma t-shirt e vou passear. As garinas vão olhar para mim. A vida é mais. A vida é mais. Eu quero te dizer que você foi alistado no exército. Foi alistado no exército. O comandante Jesus patenteou-te. Entendeu? Foi-nos dado poder e autoridade.
E eu tenho a dizer aos irmãos que eu não vou conseguir dizer: tu és um soldado dali, tu és um soldado daqui, tu és um flecheiro, tu fazes isso. Mas o irmão tem como saber. Fala com o Espírito Santo. Porque todos dentro do exército têm uma missão. Têm o que fazer. Você tem que assumir a sua posição. Porque o exército do céu, posso ver a outra imagem? O exército do céu, que são os anjos, estão prontos à espera que o exército da terra fique pronto. Se renda, soldado. O teu rei espera que tu te posiciones. Pega na espada, que é a palavra de Deus. Efésios 6 está lá. O que é que Deus tem preparado para nós? Jesus não nos manda para a guerra sem nos dar preparação. Ai, meu Deus, irmão, entenda. É ridículo pensar que ser crente é só aceitar Jesus. Não é. Eu vim aqui para incomodar o teu espírito em nome de Jesus, para dizer que não é. Você faz parte do exército e Jesus está à espera que tu te posiciones na tua posição, com a tua arma empunhada. Eu não sei se é uma espada, se é uma vara, se são as 5 pedras, se é um cajado. Há vários tipos de armas, acorda. Você só tem que dizer: eu estou aqui, Jesus. E agora que recebemos o poder, a autoridade, não sei o quê, né? Vou para o culto cantar louvores. Não! Só, mas também. Fazemos parte de um exército. E o irmão tem que entender qual é a sua posição neste exército. Qual é a sua missão, o que é que você faz no exército. Eu sou flecheira. Mas agora, como já subi patamar, já tenho outras armas. Deus me deu uma vara. Eu tenho a espada, que é a palavra de Deus, todo mundo tem. Amém? Está lá em Efésios 6. E recebi outras armas. Mas eu sou flecheira. E os flecheiros vão na frente da batalha. Porque eu sou levita também. Entendeu? Consoante a sua função, pergunta ao Espírito Santo. É tão lindo. Você acha de onde é que vem essa inspiração toda de Hollywood, dos filmes de terror, dos adventures? Disse bem? Meu marido está aí? Dos super-heróis? De onde é que vem essa inspiração toda? Ou vem do diabo que conhece o céu e o mundo espiritual, ou vem do céu. Sabiam que a irmã que fez o filme Matrix é irmã? É cristã, é filha do Deus vivo. De onde é que vem aquela inspiração? É o mundo espiritual, tal e qual como é. E nós andamos aqui a pensar que estamos a passear. É o mundo espiritual, nu e cru. Começa a ver os filmes com outra visão. Os poderes que lhes foram dados. Não é à toa. São mesmo os poderes usados tanto pelos anjos como pelos filhos das trevas, os demônios. E estão disponíveis para os filhos da luz, que são os homens, nós. Amém? Amém. Nós temos que viver o mundo espiritual. Temos que viver o mundo espiritual. Então nós fomos capacitados para esta batalha, para esta guerra. E Gisela, ainda não estou bem curada, ainda não perdoei o meu avô, ainda não deixei o de cigarro. Irmão, estás no processo ou não estás? Estás no processo. Assuma a posição e vai declarando com vitória: eu vou deixar o tabaco, eu vou deixar o tabaco, eu não me vou mais prostituir, eu não vou fazer isto. Vai declarando e vai tendo força. Quando o irmão escorregar, liga imediato, tens de ter alguém para ouvir. Liga a alguém. Liga à pastora Maria, liga ao pastor Getúlio. Eu não estou a dizer que somos mais santos, não. Mas nós precisamos de alguém. Eu própria tenho os meus intercessores pessoais. Quando eu estou nervosa, aflita, eu ligo. Aconteceu isto, por favor, ora por mim. Ora por mim. Precisamos uns dos outros. Caminhar sozinhos é bom? Para algumas pessoas é. Mas a Bíblia aconselha-nos a caminhar sempre com alguém.
E Jesus manda-nos assim para a guerra, como soldados que devemos estar prontos e rendidos ao seu nome. Todos os dias em processo, em preparação, edificação, edificação, edificação. E agora não vivo mais eu e Cristo vive em mim. E Senhor, agora o que é que eu faço? Vou orar por quem? Vou para onde? Faço o quê? Faço o quê? Um dia estava a orar a oração de batalha. Deus disse, fica de pé, fica de pé, fica de pé. Fiquei de pé, comecei a orar. E Deus disse-me assim, lança bolas de fogo. Eu disse, o quê? O quê, Espírito Santo? Às vezes somos bem burros. Mas vamos aprendendo com o Espírito Santo. E Deus disse, lança bolas de fogo. E eu disse, uau. Aí já como eu também sou meio doida, preparei já as minhas bolas. E comecei a lançar, em nome de Jesus. O nosso poder é o nome de Jesus. Amém? O nome de Jesus. É interessante. A Bíblia não diz qual é o poder e qual é a autoridade. Pois não? Não explica assim, tintim por tintim. Disse só que nos foi dado poder e autoridade. Depois diz para pisar cobras, escorpiões, para curar doentes, lá, já vamos falar daqui a pouco. Mas o poder e a autoridade é o quê? Quando estamos a viver e a caminhar com o Espírito Santo, nesse plano espiritual, é que vamos aprendendo algumas coisas. O Espírito Santo vai soprando no nosso ouvido. Lança bolas de fogo. Hã? Quem falou comigo? Hã? O Espírito Santo, bolas de fogo. Que é isso? Que é isso? E aí vais-te preparando. Lança bolas de fogo, é para queimar. É para queimar, em nome de Jesus. Eu quero mesmo deixar assim, sabe, um formigueiro no irmão. Para o irmão ir para casa e falar com o Espírito Santo. Ai, sou um soldado. Onde é que está a minha espada? Onde é que está a minha espada? Eu quero mesmo que o irmão faça isso. Vista a armadura. Diga, eu agora estou a vestir a armadura. E diga mesmo, capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade. Vai dizendo a armadura. E vai batalhar nos ares. Porque a batalha dura. Posso ver a outra imagem? Só os curados é que podem curar. Só os libertos e livres é que podem libertar. Amém? Então a primeira missão de Jesus é trabalhar em mim enquanto pessoa. No físico, no emocional e no espiritual. E depois envia-me. Eu tenho que ser enviada. Nós, igreja, temos que ser enviados. Vamos fazer uma pausa para ler Marcos 16, 15 a 20. E para fazer uma ginástica, que eu também não posso estar a falar sozinha, sempre sozinha. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Marcos 16, e vamos ler do 15 ao 20. Eu leio um, a igreja lê outro. Eu leio um, a igreja lê outro. Eu leio um, a igreja lê outro. Não estou zangada, eu é que falo mesmo assim. Sou boa pessoa. Para a glória de Deus. Marcos 16. Tá aí, eu vou ler ali, senão vou ter uma versão diferente. Então eu leio o 15, todos juntos o 16, amém? E disse-lhes Jesus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demónios, falarão novas línguas. É coral. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. 20. E eles, tendo partido, pregaram em toda a parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Até aqui a palavra do Senhor. Amém. Dizem amém. Amém.
Podem sentar-se em nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Então, nesta leitura de Marcos, nós vemos a grande comissão. É a palavra que Jesus deu quando ascendeu aos céus. É o ide. O ide, levar o evangelho. A nossa missão é ir. Amém? E eu quero dizer aos irmãos que não é para ir sozinho. Esta missão que eu estou a falar pode ser individual, como eu já disse. Eu posso ser chamada para ser pastora, posso ser chamada para fazer algo muito específico. Eu estou a falar da missão conjunta e macro da igreja. Amém? Estamos aqui enquanto corpo, enquanto família, enquanto noiva de Jesus. Então, este ide é uma ordem, é um mandamento. No cumprimento da missão que nos foi incumbida pelo Senhor Jesus, nós temos algumas condições. Ide, em união, juntos, fortaleçam-se uns aos outros, permaneçam em oração, amem-se uns aos outros, amém? Suportem-se uns aos outros e levem o evangelho. Então nós precisamos de força e de coragem. A Bíblia diz que os anjos queriam muito esta missão, mas Jesus disse não, esta missão é para os homens, levar o evangelho. Paulo, podes pôr a imagem que tinhas antes, por favor? Não, anterior. O meu Jesus que morreu na cruz, cujo sangue foi vertido na cruz, não morreu de balde. Vou repetir. O meu Jesus que morreu na cruz, cujo sangue foi vertido na cruz, não morreu à toa. Vou repetir. O meu Jesus que morreu na cruz, cujo sangue foi vertido na cruz, não morreu em vão. Este sangue vertido no mundo espiritual tem grande valor, tem grande poder. E é no poder do nome, do sangue e da palavra que nós fomos enviados. Você não está sozinho. Sempre que tomar a decisão, vou falar de Jesus àquela pessoa, imediatamente o Espírito Santo se ativa naquilo que has de falar, na como has de começar a conversa. É só meteres Deus à prova, porque a missão é ir. A missão é ir. Eu não sei como é que vou falar, eu não sei como conversar. O Espírito Santo na hora vai te inspirar, mas é importante que a igreja obedeça o ir. Deus preparou armas para não nos deixar desprotegidos. Eu já disse, estão em Efésios 6, depois o irmão lê em casa. É uma armadura completa, porque a nossa luta não é contra a carne, nem é contra o sangue. Por favor, não tenha inimigo o homem. O nosso inimigo é Satanás, é o diabo. Podes passar a imagem. Então a vitória da cruz garante-nos a vitória da cruz garante-nos a vitória no mundo físico e no plano espiritual. Olhem só isto, é uma loucura, isto é uma loucura. Eu nem sei porque Hollywood não fala mais de Jesus. Então, o comandante Jesus chama um povo para se alistar no exército, dá-lhes poder e autoridade e ainda diz assim: ide sabendo que a vitória é vossa. É uma loucura. A vitória é nossa. Não tenha medo de ir para a batalha. Não tenha medo de ir para a guerra. Por que Gisele está a falar tanto em guerra, em batalha? Porque eu não sei ao certo o valor de uma alma. O que eu sei é que há uma guerra. Quando eu decidi que eu ia orar e interceder pela minha família e um a um ia se render aos pés de Jesus, começou a batalha na minha vida. Começou a batalha na minha vida. E a minha mãe está ali para testemunhar. Foi batizada em fevereiro para que o nome do Senhor fosse glorificado.
Amém. Anos e anos a ouvir falar de Jesus. Esta senhora linda decidiu assim de repente: vou ser batizada. E quebrou maldições de gerações. É uma guerra. Eu não sei o valor de uma alma. E até digo mais: é bem possível que Deus me tenha trazido de Angola, arrancou-me de Angola. Eu estava lá há 7 anos, só para vir evangelizar a minha mãe. A célula é na casa dela, pastora. A pastora sabe. Todas as quartas-feiras estamos lá. Às vezes é mesmo ela sozinha e nós estamos lá, fielmente, fielmente. E às vezes o meu marido ainda diz: nós não sabemos o valor de uma alma. Não sabemos. Só sei que Jesus não desiste de ninguém. Podes pôr a próxima imagem. Então fomos chamados para fazer a diferença. Amém? Fomos chamados para abençoar e não para amaldiçoar. Esta é a tal armadura que eu falei. Está em Efésios 6. Os irmãos depois, por favor, em nome de Jesus, leia em casa, decore e arme-se com ela. Diga: eu estou no mundo espiritual a colocar a armadura que está em Efésios 6. Porque Jesus me autorizou. E começa a dizer isto. Amém? Passa, Paulo. Então o nosso inimigo é Satanás e os seus súbditos. E há uma guerra. Eu só consegui esta imagem animada, não vi mais nenhuma, em que é um demónio a atacar um humano. E isto acontece todos os dias, nós é que não vemos. É verdade. É uma guerra. Quando eu estou a fumar, sim, é influência satânica. Tudo o que é contra a palavra e contra Deus é influência satânica. E às vezes são demónios de uma escala mais leve, às vezes são potestades, demónios de uma escala maior, que vêm de hereditariedade. Mas Deus, através da oração, pode nos revelar. Passa, Paulo. Porque nós recebemos o Espírito Santo, afinal. Por que estamos a falar tanto em poder, autoridade? E o pastor Getúlio falou em fogo. Fogo incendeia. É necessário termos a presença de Deus. A igreja precisa para cumprir a missão. E nós fomos restaurados para uma missão. E há uma guerra todos os dias. Passa, Paulo. Entre anjos e demônios. Você não vê, mas você não pode mentir. Alguma vez na sua vida já sentiu o mundo espiritual? E eu quero te dizer que o exército de Deus é maior. Quando Satanás caiu, a Bíblia diz que a sua cauda arrastou o quê? 1/4, né? 1/4 dos anjos que caíram com ele. E agora são os demônios que trabalham com ele. Mas no céu há milhares e milhares. São esses que trabalham conosco em nosso favor. E estão com a igreja dia e noite, noite e dia. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. Para nos ajudar, para nos esforçar, para nos amparar. Muda, Paulo. O exército de Deus está conosco. São os anjos. E nós somos o exército de Deus na terra. Agora vai passando que eu vou falar do papel da igreja na terra. A igreja tem que ir, obedecer, cumprir o que Deus falou. Pregar e anunciar o evangelho a todos. Irmão, tenha amor pelas almas. Tenha amor pelas almas, a nossa missão é essa. Se eu gosto de ter o Espírito Santo, gosto. Eu gosto de me deitar na almofada, gosto com paz. Eu não tenho guerra no meu interior. Eu já perdoei tudo o que havia para perdoar? Tenho, já. Mas Deus vai criando situações, ou mesmo o inimigo, e eu tenho que ir perdoando, e vou crescendo. A nossa visão tem que ser global. Nós vamos para salvar outras pessoas do inferno. Gisela, estás-me a chocar com essas imagens. É para chocar. Hoje nós temos que saber, a igreja não é só aqui em SML, a porta aberta neste lugar. Há em todos os cantos da terra. Jesus reina. Jesus é maior do que esses daí, do que esses cães que querem subjugar a tua família, esses cães que te querem levar para o inferno.
Abre o teu entendimento agora em nome de Jesus. Ora pela tua família, ora pelos perdidos. Os teus vizinhos já conhecem Jesus. Já ouviram falar do Mestre. Ai, todos os dias há uma guerra. A igreja tem que ter amor pelas almas perdidas. A nossa missão também é batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos 16:15. A nossa missão é expulsar demônios. A minha vida começou a mudar quando eu estava no comboio na linha de Cascais. Eu já não me lembro que idade é que tinha, era jovem. E eu pensei assim comigo: eu sou crente. Se aparecer aqui um endemoniado, eu estou preparada para expulsar. O que é que eu faço? Vou ficar com medo? Vou fugir? Vou ficar calada? Eu comecei não. Que tipo de crente eu sou? Eu não sei o que fazer se aparecer aqui um endemoniado. Aí me levantei e comecei a ler, comecei a orar, comecei a pesquisar. Eu não sou uma crente morna. Recusa ser um crente morno. Os mornos serão vomitados da boca de Jesus. Continua a passar imagens em nome de Jesus. Nós temos que ter fogo. Somos quente. Somos brasas acesas. Temos fogo para queimar, para guerrear. O papel da igreja é falar novas línguas. Depois, eu estou a falar depois do Espírito Santo entrar. Se você tem o Espírito Santo, você tem que cumprir o ID. Você tem que pregar o Evangelho. Você tem que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você tem que saber expulsar demônios. Você tem que falar novas línguas. Você tem que impor as mãos sobre os doentes e dizer: doença, sai em nome de Jesus. Nós temos o poder para curar. Foi-nos autorizado no céu. Vai passando, Paulo. A igreja tem o papel de ser testemunha em todo o mundo. Aonde eu for, aqui ou na China, eu tenho que ser testemunha. E nós temos que ter alegria no serviço e nunca esmorecer. Sabia? Ter bom ânimo. Tenha bom ânimo. Quando eu escorrego, o meu marido levanta-me. Oh, meu irmão. Por isso é que somos corpo. Somos igreja para isso. Estamos juntos. Na guerra, você não está sozinho. Não deixa o diabo te enganar. É um exército. Jesus é o comandante. Vamos colocar de pé em nome de Jesus? A igreja também foi chamada para ser mais do que vencedora. A igreja foi chamada para orar e permanecer unida. A igreja foi chamada para perdoar. A igreja foi chamada para apacentar as ovelhas. A igreja foi chamada para ensinar e guardar a palavra do Senhor de geração em geração. A igreja foi chamada para ensinar as pessoas a confiarem em Deus, crendo de que a vitória é nossa. A vitória é dos filhos de Deus. Passa a imagem, Paulo. Nós vamos receber uma coroa no céu. Quem mais investe, mais conquista. Invista em pessoas. Invista na vida das pessoas. Não tenha medo de guerrear. O desafio de Jesus nesta tarde para nós: igreja, cumpra o teu propósito na terra. Igreja, alinha-te à agenda de Jesus. Igreja, o que está no coração de Deus são pessoas. E nós temos que nos preocupar com as pessoas. Aleluia! Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu
meus pés. Queremos queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Ah, queremos queimar. Deixa queimar, Nós vamos queimar. Ah, deixa queimar. Jesus. Queima para Jesus hoje. Você é um guerreiro da luz. Queremos queimar. Chamado para o exército de Jesus. Vamos, igreja, espalhar a missão, espalhar a visão, espalhar o evangelho. Queremos queimar. Adora o Senhor comigo. La 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 la. Aleluia! Eu faço parte do exército. Vamos marchar. Aleluia! Jesus é o comandante. Senhor, te adoramos, Yahweh. Queremos queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa Cheios do poder e da autoridade de Jesus, nós vamos queimar, sim. Ah, queremos queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Aleluia. Deixa queimar, deixa queimar. Mais baixinho. Deixa queimar. Você foi deixa chamado queimar. para realizar milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Você foi chamado para isso, para fazer parte de uma história grande, brilhante e maravilhosa. Você foi chamado para isso, para realizar coisas grandes em Deus. Não se limite. Não se limite. Em nome de Jesus. Você é grande com Deus. O teu Deus é grande. Aleluia. Ah, queremos queimar. Deixa queimar. Aplauda Jesus. Aplauda Jesus.